Salmos 34, 4. Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Quero te convidar a compartilhar esta oração com o maior número de pessoas e também deixe o seu like. Falar de guerras, talvez você pense sempre de situações externas. Nem toda guerra começa externa, ela começa no seu interior. Sim, porque as maiores derrotas é quando você desiste. A maior derrota é quando você se vê totalmente impotente e você já não toma mais nenhuma atitude a respeito daquilo que você está vivendo. Você se autoabandona. Mas Davi era conhecido como valente, como guerreiro, o homem que enfrentou ursos, leões, gigantes. No entanto, no Salmo 34, Davi ele não esconde a sua fragilidade e o seu medo. Ele diz no versículo 4: busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Antes de falar dos seus inimigos exteriores, antes de falar de coisas concretas, ele falou sobre algo que era muito real. O medo dele era o seu pior gigante, o medo. Ele disse, não era um só, todos os meus temores, eram muitos medos. Medo de fracassar, medo de ficar preso, medo de perder a sua família, medo de não ter a provisão. Eu não sei quais eram os medos de Davi, mas ele pôs no plural. Ele disse que eram muitos medos. O medo, ele rouba a tua força, ele rouba a tua fé, a alegria, a paz. O medo, ele rouba a tua visão para o milagre, para a solução. O medo embaça os seus olhos. Você não enxerga a presença de Deus no meio de toda essa situação. Você só enxerga o medo, você só enxerga a preocupação, você só enxerga aquilo que o medo te apresenta. E o que o medo te apresenta? A derrota. E você fica baseando, às vezes, a sua vida num relatório de medo de outra pessoa. É isso que aconteceu quando os espias chegaram na Terra Prometida, e eram 12 príncipes, que a única função deles era olhar a Terra Prometida e dizer tudo aquilo de bom que tinha na Terra Prometida. O relatório deles deveria ser como o de Josué e Caleb. Ao final de 40 dias, eles poderiam até dizer, olha, o muro era alto, mas nós pulamos o muro. E olha, ninguém viu a gente, nós recebemos proteção sobrenatural de Deus durante 40 dias. Eles não falaram isso. Eles poderiam ter dito como Josué e Caleb, eu quero dizer para vocês que tem frutas, que tem casas maravilhosas. Sim, o inimigo ele até é grande, mas Deus disse que ele nos daria em nossas mãos, então nenhum problema. Não, mas o medo, ele só vai trazer uma proporção muito maior para aquilo que é problema. Então eles só falaram do problema, falaram do muro, da altura do muro, da altura dos inimigos, e assim não entraram na Terra Prometida. Mas Davi, que sabia esse segredo, falou, não vou deixar o medo me derrotar, eu vou falar com Deus, eu não nego que estou com medo, então eu vou que o medo seja lançado aos pés do meu Senhor. E ele disse, Senhor, eu estou com medo. Davi, ele confessou, e Deus deu tranquilidade, e Deus deu uma visão do sobrenatural. Por isso, Davi, ele diz para a gente no versículo 4, eu busquei o Senhor, e ele me livrou de todos os meus problemas? Não, antes de me livrar de todos os meus problemas, ele me livrou de toda a ansiedade, de toda a preocupação e de todos os medos que eu tinha. Essa foi a primeira vitória de Davi. E ele diz ainda no versículo 6 do Salmos 34, ele diz, clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado é aquele que nele se refugia. Olha o que Davi diz agora. Ele diz, eu tinha outro inimigo no meu interior, que era a minha angústia. Eu orei e Deus
acalmou meu coração. A angústia é aquela aflição, aquela inquietação, aquela perturbação que não deixa você ficar em paz, não deixa você ter fé. E ele disse: eu tenho 2 problemas no meu interior que eu preciso resolver antes dos meus inimigos exteriores serem resolvidos, serem eliminados por Deus: o medo e a angústia, que consome a minha força, que consome o meu tempo. E assim ele disse: eu orei e Deus atendeu e tirou a angústia do meu coração. E aí ele faz um convite para você: prove e veja que o Senhor é bom, prove e veja que Deus tira a preocupação, tira o medo, tira a angústia e ainda te faz viver a vitória no que você está vivendo. Sim, qual é o problema que você está vivendo? Escreva aqui nos comentários. Mas antes de escrever o seu pedido de oração, peça para Deus, para que Ele possa trabalhar na sua mente, nas suas emoções, para que o medo, a preocupação, a ansiedade e a angústia seja retirado pela destra poderosa de Deus. Tem um homem que se chama Josafé e em 2 Crônicas, capítulo 20, este grande rei, que é um grande exemplo para nós daquilo que ele viveu com Deus, em 2 Crônicas, capítulo 20, Josafá, ele vive uma situação muito difícil. E essa situação é o inimigo que se levantou contra ele. E ele diz aqui no versículo, em 2 Crônicas 20, versículo 1. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então, vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Guede. Então Josafá teve medo, decidiu buscar o Senhor, proclamou um jejum em todo Judá, e Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Qual é a situação? A situação é: uma pessoa chegou até Josafá e disse: Josafá, uma multidão de inimigos se levantou contra nós, bem maior do que o nosso exército. Josafá ficou corajoso, zero preocupação, zero angústia, zero aflição e zero medo. E ele disse: gente, eu estou muito bem, olha, Deus sempre livrou a gente e com certeza Ele vai nos livrar. Não, não foi essa a reação de Josafá. Você leu comigo. Está escrito que Josafá teve medo. O que eu amo na palavra é que a palavra não oculta essas dificuldades que grandes homens e grandes mulheres tiveram. Eram homens e mulheres como eu e você. Tiveram medo diante de um grande problema. Quem não tem medo? Ah, você recebe a notícia de que foi mandado embora ou que você faliu. Você não vai ter medo? Claro que você vai ter medo. Ah, você recebe um diagnóstico. Você não vai ter medo? Você é de carne e osso, você tem medo. Você recebe uma notícia sobre o seu filho, sobre a sua filha. Você não vai ter medo? Sim, isso é normal, faz parte da nossa humanidade. Nós somos humanos, falhos, frágeis. Grande é o nosso Deus. Perfeito é o nosso Deus. Mas nós não. Nós somos humanos e fragilizados. Mas aqui, Josafá, ele conta pra gente o que ele fez com a fragilidade dele. Eu orei, eu jejuei, pus todo mundo para orar comigo. Que bom que a gente está fazendo a mesma coisa que Josafá. Nós estamos orando. Ah, mas o Josafá colocou um monte de gente para jejuar. Nós estamos aqui orando uns pelos outros. Então nós estamos juntos, você não está sozinho não. Então, o que Josafá fez? Ele colocou todo mundo para orar, que é o que nós vamos fazer. Ele jejuou. E ele confessou o medo dele. Ele não negou. Ele disse no versículo, eu quero que você leia o tamanho do medo de Josafá no versículo 5. Ele disse no versículo 6, ó Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está força e poder, e não há quem te possa resistir. E ele falou, fez uma declaração de fé. Mas olha o medo que ele estava no versículo 12. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti.
Foi isso. Josafá, ele disse, eu creio, o Senhor é Deus, o Senhor é forte, o Senhor é poderoso, mas eu estou com medo. Nós estamos com medo. Aliás, nós nem sabemos o que fazer. Mas os nossos olhos estão postos em Ti. Que bom! E sabe o que aconteceu? Deus levantou um profeta para dizer lá no meio do povo e disse para Josafá especificamente, não tema, não tema, essa guerra não é tua, simplesmente adore a Deus, você e todo o povo. E assim Josafá foi para a batalha, tendo essa noção de que a batalha pertencia a Deus. Ele adorou a Deus, enquanto ele adorou, Deus colocou emboscadas e o inimigo foi totalmente derrotado. Eu resumi o texto para você, depois você leia o capítulo todo. O local onde eles seriam mortos passou a se chamar Vale das Bênçãos, Vale das Bênçãos. Então, eu quero que nesta manhã você apresente o seu vale, a sua dificuldade, o seu medo, a sua preocupação ao Senhor. E tenha certeza, o Senhor está dizendo a mesma coisa que ele disse a Josafá. Essa guerra não é tua. Se saiu da alçada da tua força ou dos teus recursos, você não sabe o que fazer, então esse problema é meu, essa peleja é minha. Então somente me adore. Enquanto você me adorar, eu vou colocar emboscadas para os teus inimigos e aquilo que seria a sua destruição vai se chamar Vale da Bênção. Será no lugar da ruína um testemunho do meu poder na sua vida. Você acredita? Eu creio. Então vamos agora orar. Escreva aqui qual é o nome do seu vale, qual é o nome do seu problema, porque o seu vale se tornará Vale da Bênção. Senhor, eu peço nesta manhã que o Senhor possa visitar a mente e as emoções, Senhor, aniquilando todo medo, tirando, arrancando a preocupação, a angústia desses corações sobrecarregados. Senhor, que em nome de Jesus venha um refrigério, venha a paz que excede todo entendimento, com os olhos da fé, como dizemos como Josafá, não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão postos em Ti. Com os olhos colocados em Ti, Senhor, nós queremos declarar que confiamos, cremos que o Senhor vai fazer uma intervenção como fez no caso de Josafá. O Senhor fez uma intervenção no coração dele, tirando o medo, e fez uma intervenção contra os inimigos dele, transformando aquilo que era problema em Vale da Bênção. Faz o mesmo conosco nesta manhã, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero te convidar a conhecer a área de membros, porque tem muitos cursos que vão te ajudar. Tanto cursos que vão te ajudar a entender melhor a Bíblia, como também te ajudar na tua saúde mental. Que Deus te abençoe. Até amanhã no nosso devocional.